Pessoal, boa noite. Vamos iniciar a nossa aula do dia 8 de junho, a primeira parte da aula. Eu vou compartilhar a tela com vocês e quero passar a palavra para vocês, para se algum de vocês gostaria de fazer alguma colocação, fiquem à vontade. Está todo mundo me ouvindo? Está tudo certinho aí para vocês? Sim. Certo. Sim, Beleza. professor. Ótimo. Então, pessoal, ninguém tem nada a falar? Está tudo tranquilo? Eu tenho uma dúvida. Fale. Sobre o trabalho. A segunda parte, eu consegui fazer e meu entendimento foi tranquilo sobre o trabalho na primeira parte. Só que eu não entendi muito bem como que é para mais ou menos falar sobre a revolução atrás da teoria científica, não tem? Certo. A evolução é no sentido de você dizer o que foi que ela trouxe de benefícios para as organizações de modo geral. Então, a evolução é o quê? Tinha-se uma situação inicial, né? Antes que nós temos debatido isso, tanto nas aulas remotas quanto nas aulas presenciais, e tinha-se uma situação anterior, né, que vinha evoluindo até o momento do surgimento da teoria científica. Aí, então, o que é que trouxe de benefício a teoria científica? Qual é o comparativo do antes e o pós teoria científica? Entendeu? É nesse sentido aí. Então, é nesse sentido aí. Quem é que estava falando? Eu, Gustavo. Não, mas entendi, tranquilo. Conseguiu entender, Gustavo? Sim. Muito obrigado. Beleza. Mais alguém? Ninguém, né? Bom, eu vou voltar aonde que a gente... sobre esses princípios aqui, né, que a gente tem falado. Ontem falamos em sala de aula desses princípios, né? Bom, aqui nós falamos do cartesiano, né? Iniciou-se da contribuição, né, do René Descartes para o que o cartesiano colaborou, né, para o surgimento da teoria científica, né, da administração científica. Fundador da filosofia moderna, o René Descartes, filósofo, matemático e físico francês, celebrizou-se pelo livro Discurso do Método, no qual descreve o método cartesiano, cujos principais princípios são: princípio da dúvida sistemática ou da evidência. Consiste em não aceitar como verdadeira coisa alguma enquanto não se souber com evidência clara e distintamente aquilo que é realmente verdadeiro. Então, o que ele quis dizer com isso? Só recapitulando. Ele quis dizer o quê? Que não deveria ser considerado adequado ou verdadeiro até que aquilo não fosse realmente provado através da ciência, né? Então, isso daí é uma nova abordagem, né, que vinha já sendo trabalhada pelo cartesianismo, né, e que a administração, a teoria científica da administração pegou e incorporou na teoria também, né? Então, precisava mudar a visão daquilo que existia até aquele momento. Princípio da análise ou da decomposição. Consiste em dividir e decompor cada dificuldade ou problema em tantas partes quantas sejam possíveis e necessárias à sua solução, a fim de resolver cada uma separadamente. Isso é aquilo que a gente já debateu, e eu acho que até debatemos profundamente isso, que é o quê? Que você não se tinha um problema definido, né? A organização era um problema. Então, com a adequação através desse princípio da análise ou da decomposição, quer dizer o quê?
divide-se os problemas por setores, né? E cada setor responde e resolve pelos seus problemas, né? Resolve os seus problemas. Então, é nesse sentido aí. Quanto mais você decompor os problemas, menores eles se fazem, né? Então, quanto mais decomposição, mais fácil fica a sua resolução. Então, é nesse sentido, por isso que nós temos os setores hoje, né, das organizações, cada uma das áreas e da estrutura, e, consequentemente, cada um resolve. Tem os especialistas, as pessoas formadas para responder por cada setor, tem as pessoas capacitadas para trabalharem naqueles setores e, consequentemente, resolvendo os problemas que forem surgindo. Então, é nesse sentido aqui. Princípio da síntese ou da decomposição, ou da composição, perdão. Conduzir ordenadamente pensamentos e raciocínios, começando pelos mais fáceis e simples, para então passar pelos mais difíceis. É a resolução, né, dos problemas e das situações que precisam ser adequadas. O que acontece? Vamos primeiro por aquilo que é mais fácil, né? Para depois, então, a gente solucionar o mais difícil. Então, é nesse sentido que a gente é concebida a administração nesse primeiro momento, né? Isso até hoje as pessoas atuam e trabalham estrategicamente desse jeito, né? Vai se trabalhando, se resolvendo o que é fácil e se guarda as energias, né, para que você enfrente aquilo que é mais difícil. É mais ou menos nesse sentido. Alguém tem alguma colocação, gente? Fiquem à vontade. Princípio da enumeração ou da verificação. Consiste em fazer verificações e revisões em tudo, para que nada seja omitido ou deixado de lado. Então, quer dizer o quê? Como falamos ontem em sala de aula, quer dizer, quando você considerar que tudo está pronto, que tudo está adequado, novamente, você vai fazer, nós chamamos isso de pente fino, né? Vamos fazer um pente fino e vamos verificar se não tem mais nada. Com esse mais nada, do pente fino, o que acontece? A gente vai trabalhar em cima da perfeição, se aproximar cada vez mais da perfeição. Assim, nós teremos uma situação com muito maior probabilidade de sucesso, né? Então, se verifica novamente tudo aquilo que já está definido como pronto. Então, sempre um olhar a mais é importante. A gente também costuma fazer isso colocando outras pessoas para fazerem análise, colegas, pessoas experientes e coisas nesse sentido, para fazer uma análise, para dar aquela olhada final, ou mais uma olhada, que a gente costuma falar. Por quê? Porque assim, dessa forma, a gente consegue ter mais pessoas, mais olhares, né? Diferentes olhares em cima da mesma situação. Às vezes, as coisas passam pela gente e a gente está tão massificado em cima daquilo que as coisas passam até despercebidas pela gente. Então, esses olhares, eles estão relacionados nesse sentido, né? De se poder opinar ou olhar com olhos diferentes, né? Para que possa, dessa forma, colaborar no contexto daquilo que se refere. Vários princípios da administração, como os da divisão do trabalho, da ordem e do controle, são decorrências dos princípios cartesianos, né? Então, aqui, a gente já traz um pouquinho mais daquilo que o cartesiano colaborou com a administração. Alguém tem alguma colocação? Bom, e aqui nós temos, né? Eu falei lá no primeiro dia para vocês
que a administração ela é especialmente baseada na Igreja Católica e no militarismo, né? No militar. Por quê? Porque eram as instituições, a católica é a instituição mais antiga que existe, né? E de estrutura definida, né? Sempre teve uma estrutura definida. Então, a administração, ela se baseou nisso, né? Especialmente para que ela pudesse se tornar uma ciência. Por quê? Não é porque é a Igreja Católica, não é porque é uma igreja, não é porque é uma religião, não é. É porque não tinha nada, né? Não existia organizações com estrutura. Então, é por isso que a referência que se pegou para as organizações, para a ciência das organizações, né, das empresas, que é a administração, por quê? Porque ela foi a única fonte, né, de registro, de estrutura que se tinha naquela época. Então, é por isso que a Igreja Católica foi utilizada como exemplo, certo? Só para deixar claro para vocês aqui. Então, não é porque é a religião católica, não é porque as outras não, é porque só tinha essa, com a estrutura que pudesse servir de base para a administração científica. Só tinha a religião católica, a Igreja Católica que pudesse colaborar. Ao longo dos séculos, a Igreja Católica estruturou a sua organização com uma hierarquia de autoridade, um Estado maior e coordenação funcional para assegurar integração. A estrutura da organização eclesiástica serviu de modelo para muitas organizações que incorporaram seus princípios e normas administrativas. O que nós podemos verificar aqui, né? O que temos aqui para falar para vocês sobre esse assunto? Vocês podem observar que as organizações, ou a ciência das organizações, já automaticamente o que ela pega para a teoria sendo de colaboração da igreja? A hierarquia, né? Que, consequentemente, nós temos planos de hierarquia. Quer dizer o quê? As pessoas de baixo se subordinam a chefes, que terão os chefes assim, consequentemente, até chegar nos níveis mais altos, né? Então, é nesse sentido a colaboração. Então, vocês podem verificar aqui que, ao longo dos séculos, né, nós temos um pouco mais de 2000 anos de existência, e a Igreja Católica existe desde então. Então, e ela foi cada vez mais, foi se estruturando, e ela mantém uma hierarquia muito rígida, né, dentro dos processos que ela conduz, né, dentro de todo o sistema eclesiástico. A Igreja Católica, ela não abre mão de manter a hierarquia da estrutura dela. Por quê? Porque senão ela não consegue atuar. Então, é nesse sentido a colaboração dela, né? Então, serviu de modelo aqui para as organizações entenderem a necessidade de uma estrutura organizacional, né? Que a gente, o que é? De um organograma, onde a gente tem claramente definidas as hierarquias, né? De quem se reporta a quem e de quem se subordina a quem. É nesse sentido aqui. Alguém tem alguma colocação a fazer? Fique à vontade. Gostaria muito, viu, gente, da participação de vocês. Precisa que vocês participem, tá? Ninguém? Olha aí, ó. E a influência da organização militar, né? Vocês podem observar aqui que aquilo que eu vinha falando, mas por quê? Se vocês pegarem, havia a necessidade de uma influência das organizações militares. Por que que a gente fala isso? Porque vocês imaginem, quando a gente pensa no Império Romano, por exemplo, né? Naquelas grandes batalhas que tinham, Alexandre o Grande, né? O Império Otomano também,
nós pegamos lá do Gengis Khan também, vocês podem verificar que eram milhares de homens, né? E não tinha uma estrada e o exército andando, né? Viajando. Então, o que você tem aqui? Se era obrigado existir uma estrutura hierárquica, né? Ser muito bem organizado. Por quê? Porque, senão, como é que tantas pessoas, milhares de pessoas, iam conseguir se organizar ou entender o que se pretendia numa época daquela? Então, aqui fica claro, né, a necessidade, aqui fica claro o que é que acontece, como que acontecem as coisas. Então, é nesse sentido, se pega a disciplina militar, né, se pega o foco militar, se pega também uma contribuição da hierarquia militar, né, também, que o militarismo é muito disciplinado e subordinado hierarquicamente, né? Eles obedecem muito à hierarquia. Então, é nesse sentido que eles colaboram com a gente, né? Com a administração. A organização linear, olha só aqui, ó, a organização linear tem suas origens na organização militar dos exércitos da antiguidade e da época medieval. Com o passar dos anos, o volume de operações militares aumenta. Cresce também a necessidade de delegar autoridade para os níveis mais baixos da organização militar. Com as guerras no âmbito continental, passou-se a centralização do comando e a descentralização da execução. Então, vocês observem aqui de onde que vem a centralização do comando, vem do militar. Consequentemente, o que a organização entendeu no decorrer dos anos? Que ela precisava descentralizar a execução. Então, quer dizer o quê? O poder central, ele surge da organização militar. Consequentemente, as organizações verificaram o quê? Nós precisamos de um chefe, nós precisamos entender esse processo, certo? E nós precisamos ter quem responde por cada um dos setores. Agora nós temos uma hierarquia definida. Consequentemente, agora, nas organizações, para melhorar a execução das atividades, né, das tarefas e das atividades, o que acontece? Consequentemente, para que as organizações pudessem funcionar o melhor possível, as organizações decidem por descentralizar o comando, né? A execução das tarefas e das atividades. Por quê? Lá na ponta, quem está na ponta é que sabe muito mais da realidade e das necessidades de se executar adequadamente. Então, as decisões de comando, elas estão muito mais relacionadas nesse sentido aqui. Então, é daqui, né, que surgem as questões relacionadas a essa situação. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Fique à vontade. Recentemente estava estudando para o concurso, né, da polícia, e dessa forma, como você falou, é realmente dessa forma. Lá é dividido em 3 etapas, que é a direção, né, onde que fica o comandante geral, os grupos de apoio, que são os sargentos e os subtenentes, né, que auxiliam os cabos e soldados, que são os que fazem a execução lá da polícia, sabe? Então, dessa forma, vê que realmente é uma estrutura bem organizada, né, onde tem o comando, o apoio e a execução. Gustavo, né, que tá falando? Isso. Pois é, Gustavo, você observe, aí eu quero te falar sobre as questões relacionadas a
conseguir manter, gerir, né, a organização de forma adequada. Você pode observar que, se não for assim, você deve ter estudado também a estrutura da polícia, talvez, eu acho que, não sei se estava isso no edital, mas, de qualquer forma, você pode observar que, se não for dessa forma, se não tentar fazer as coisas dessa forma, como é que você vai fazer a execução? Como é que você vai conseguir tocar, gerir a instituição, né, de modo geral? Então, tem que ter uma hierarquia onde esteja bem definida a função e a atividade de cada hierarquia, né, de cada posicionamento. Então, é nesse sentido aí. Tinha alguma coisa nesse sentido ou não, no edital? Tinha sim. Como você falou sobre a questão de quem está lá mais embaixo, né, que sabe realmente qual é o que as pessoas precisam, né? No caso, os militares, né? Os soldados e cabos. Então, esses que são os de apoio, né? Que é os subtenentes e sargentos, eles que fazem a comunicação geral com o comandante, né? Falando, olha, nossa tropa está precisando tal disso, entendeu? Então, tem essa conexão entre os grupos de execução até chegar no comando, sabe? Assim. Entendi. Entendi, muito bom. Mais alguém quer fazer algum comentário, gente? Fique à vontade. Então, quanto maior a quantidade de pessoas, mais necessária se faz a hierarquia e a organização, né, por grupo. Então, por quê? Porque cada um tem a sua função definida, né? Cada área tem a sua função definida, consequentemente, dessa forma, tem aquele que responde por aquela área. Então, é nesse sentido aqui. Isso é interessante. E outra coisa, vocês podem pensar que isso é novo, mas não é novo. Isso é desde que existe o homem, as coisas são nesse sentido. Precisa de comando, precisa de liderança, precisa de hierarquia para que as coisas aconteçam de modo adequado. Alguém? Mais alguém? E aqui nós começamos a chegar nos inventos, né? Que eu gostaria... alguém aí faz uma pesquisa para mim, por favor? Para ler? Sobre uma pessoa? Quem que se prontifica? Vou ter que Pode falar. Quem está falando? Érica. Érica, pesquisa para mim, Érica, quem foi James Watt? Você está vendo aí o slide? Você consegue visualizar o slide, Érica? Sim. Olha aí, está vendo o James Watt aí bem no cantinho? Ah, sim. Certo. Pesquisa quem foi James Watt, só para... E daí você vai falar, vai ler sobre ele para mim, tá bom? Assim que estiver pronta, você chama, tá bom? Quiser levantar a mãozinha aí, levanta, quiser chamar, tá bom? Tá ok. Tá bom, então. Bom, influência da Revolução Industrial. Chegamos na Revolução Industrial, né, que a gente tanto comenta, né? O invento da máquina a vapor, por James Watt, ocorre uma mudança na concepção do trabalho que modifica completamente a estrutura social e comercial, provocando profundas e rápidas mudanças de ordem econômica, política e social, que em um século as mudanças foram maiores do que em um milênio, sendo que a Revolução Industrial passou por duas épocas distintas. Então, vocês podem verificar, olha só o impacto disso na vida das pessoas, de modo geral, não é o impacto que a gente costuma falar no empresário, no trabalhador. Vocês podem verificar que o impacto ele é muito mais amplo, ele é de ordem, olha só, ele é de ordem econômica, né? A mudança é de ordem econômica, política e social, quer dizer, a sociedade inteira é impactada pelo invento da máquina a vapor e da inserção dela, né, no ambiente de trabalho. Quer dizer o quê? Aquilo que perseverava até ali,
né, aquilo que se mantinha vivo e atuante até aquele momento, passa consequentemente por uma séria mudança, por uma guinada completamente diferente, né? Aquilo que se produzia começa-se a produzir muito mais rápido, né? Com muito maior qualidade e mais ou menos nesse sentido. Então, é nesse sentido aqui que as coisas acontecem. Então, rapidamente impactado, né, no sentido de evolução, né? As pessoas começam, o que você começa a observar imediatamente nesse contexto aqui? Você começa a observar a necessidade de capacitação por parte das pessoas, né? Começam a ter que entender a máquina trabalhando no ambiente, junto, dividindo o espaço no ambiente de trabalho, que isso o homem não tinha conhecimento, né, nesse sentido. Então, só para deixar claro para vocês coisas atreladas a isso. Alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Ninguém? Vamos lá. Então, estamos na Revolução Industrial, só para deixar claro para vocês. Então, aqui, ó, vocês podem observar, alguém levantou a mão. Deixa eu ver quem foi, se é a Érica. Érica, a palavra está contigo, Érica, fica à vontade. O James Watt, vamos lá, ele nasceu em 19 de janeiro de 1736 e veio a óbito aos 83 anos. Ele era a nacionalidade dele era britânico, tinha a cidadania no Reino da Grã-Bretanha. Ele tinha ocupação de engenheiro, químico, físico, inventor, empresário, matemático e técnico. Ele era construtor de instrumentos científicos, destacou-se pelos melhoramentos que introduziu no motor a vapor, que se constituíram num passo fundamental para a Revolução Industrial, igual o senhor falou aí, né? Segundo o slide. E foi um importante membro da Lunar Society. Muitos dos seus textos estão atualmente na Biblioteca Central. E é isso aí, um pouco dele. Muito bom, obrigado, Érica. Muito obrigado. Aqui temos, né, uma definição melhor de quem foi o James Watt, na concepção da atuação dele, né, naquilo que ele fazia mesmo, só para vocês terem uma noção. E eu quero dizer para vocês que, imediatamente, a máquina a vapor, a máquina de tear, né, ela não foi imediatamente, né? Existia a máquina manual de tear, né, que foi uma evolução enorme já na época. Só que daí, com o surgimento da máquina a vapor, eles verificaram a possibilidade de estudar para adaptar a máquina a vapor com o tear. E aí, dessa forma, consequentemente, eles conseguiram uma evolução de produtividade enorme, não só de produtividade, como também de qualidade, padronização, né? Então, quer dizer o quê? As pessoas, pessoas diferentes, elas não mantinham uma padronização de produção, de produtividade. Umas produziam de um jeito, outras de outro jeito, umas com uma qualidade melhor, outras nem tanto, e era nesse sentido que as coisas tocavam. Com a máquina a vapor, passou-se a produzir de forma padronizada, né? E
produção assim muito maior do que existia anteriormente. Então, verificou-se uma evolução enorme no comparativo com aquilo que existia antes, só para vocês terem uma ideia disso, né? Então, é nesse sentido aqui que a gente procura trazer para vocês todo esse contexto aí. Então, lembrando vocês, alguém de vocês já leu alguma coisa de onde que foi que surgiu a Revolução Industrial, aonde que surgiu a máquina a vapor, aonde que foi adaptada a máquina a vapor para o tear? Alguém de vocês já leu alguma coisa nesse sentido ou não? Já tem alguma informação nesse sentido ou não? Pois eu digo para vocês. Alguém quer fazer alguma colocação? Fica à vontade. Mirela, você quer falar? Não, professor, foi sem querer. Tá. Foi na cidade de Manchester, na Inglaterra, tá, gente? Foi lá que surgiu, foi lá que ela foi adaptada. Então, a Revolução Industrial, Manchester é ao norte da Inglaterra, tá, gente? Então, é lá que a Revolução Industrial acontece primeiro, certo? Mas vem com uma rapidez enorme, né? Se espalha pela Inglaterra e pela Europa toda, com uma rapidez assim muito grande. Por isso que quando a gente se refere às questões das alterações faladas nesse slide aqui, né, das questões das mudanças políticas, econômicas e sociais, por isso que elas são tão enfáticas, né? Por isso que se procura trazer tanto isso a contexto de discussão. Por quê? Porque porque aconteceu muito rápido e o impacto quer dizer o quê? Aquele que experimentava a produtividade e os ganhos de qualidade que a máquina a vapor proporcionava, especialmente no setor de tear, naquele primeiro momento, imediatamente ele dizia que não havia como comparar. Então, era uma coisa que não tinha volta mais, né? Lembrando vocês sempre de todo o contexto e das necessidades de entendimento que a máquina a vapor, ela não aconteceu assim, de uma hora para outra, que tudo deu certo, que tudo ocorreu normalmente, tudo beleza. Não foi assim. Foram experimentos, foram testes, né? Foram aprimoramentos que foram acontecendo, e isso tudo foi melhorando, né, a qualidade de modo geral, e nesse sentido as coisas foram evoluindo, né, para chegar nos dias nas coisas que temos hoje, da forma como elas são hoje. Alguém quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade. E agora nós vamos falar um pouquinho dos períodos, né, da Revolução Industrial, que foram dois, né? Que a primeira Revolução Industrial ela foi de 1780 a 1860, que daí aí surge o que? A Revolução Industrial ou do carvão e do ferro, que aí surge as questões especialmente de utilização de carvão e ferro, né, do trabalho, da modificação do ferro para utilização nas indústrias, né? De 1860 a 1914, a Revolução Industrial do aço, né, que o aço suplantou o ferro. Isso nós vamos até ver um pouquinho à frente. Estamos terminando aqui o nosso a primeira parte da aula, mas a gente já volta, certo? Então, só para dizer para vocês que quando surgiu que o aço suplantou o ferro, a facilidade de trabalho, porque o aço mais leve, né, e